Então dizíamos acerca do impedimento, né, que é uma matéria que pode ser alegada em qualquer tempo, em qualquer grau, e portanto esse reconhecimento, quer de ofício, quer por alegação, não se sujeita à preclusão, justamente porque não há esse risco dessa matéria se tornar não alegável. Ao contrário, entretanto, a suspeição é uma alegação de menor gravidade e, portanto, ela se sujeita a um prazo preclusivo que a gente verá daqui a pouquinho qual é. Vejam, ela também pode ser alegada de ofício tanto quanto o impedimento, ou seja, nesse ponto de vista, impedimento e suspeição são iguais, já que o próprio magistrado pode se dar por impedido ou suspeito, independentemente da manifestação da parte. Ele pode se reconhecer, portanto, parcial, sem sequer precisar manifestar a razão, ou seja, é foro íntimo dele dizer-se suspeito, sem precisar, inclusive, declarar. É o que diz, nesse caso, o artigo 145, parágrafo 1º. O juiz poderá declarar suspeito por motivo de foro íntimo. Ele não precisa expor a razão pela qual ele entende que é suspeito para julgar aquele processo. Até porque para nós pouco importa. Se ele se acha suspeito, não há mais ninguém que possa discutir isso. Afinal de contas, ele é o julgador. Agora, em relação aos motivos, há uma diferença fundamental. Os motivos do impedimento estão no 144 e são motivos muito mais objetivos. Os motivos da suspeição estão no artigo 145 e são mais subjetivos. Apenas, embora esta relação esteja no código e vocês possam ler tranquilamente, eu vou apenas aqui com vocês falar rapidamente quais são essas hipóteses de impedimento e as hipóteses de suspeição. De impedimento, portanto, no artigo 144, é vedado ao juiz intervir em processo em que já atuou como mandatário da parte, portanto como procurador da parte, ou como perito, ou como promotor, ou prestou depoimento como testemunha, ou seja, não se quer um juiz que julgue um caso em que já participou com uma outra função importante. Ou não se pode também, um juiz é impedido, se quando desembargador já atuou no processo como juiz. Portanto, ele não pode ver este processo em grau de recurso se já viu esse processo como juiz de primeiro grau. Tá? Ou ao contrário, ele não pode ser ministro do STJ se já julgou esse processo como desembargador do TJ. No inciso terceiro, quando estiver no processo postulando, quer como defensor público, quer como advogado, quer como promotor, o cônjuge do juiz ou o companheiro do juiz ou qualquer parente consanguíneo, portanto de sangue ou pelo casamento, até o terceiro grau. Então, os parentes próximos do magistrado impede que ele atue nesse processo, sendo esse parentesco de até terceiro grau. Quando for parte no processo, ele próprio, e aí é brincadeira, né, gente? Óbvio que o juiz parte não pode ser juiz. Ou até o seu cônjuge, seu companheiro, ou também parente consanguíneo até o terceiro grau. Portanto, o parentesco no inciso anterior era em relação a alguém que atua como advogado, promotor, defensor. E agora atua como parte. Portanto, esse parentesco, quer como parte, quer como advogado, defensor, promotor, impede que o juiz conheça e julgue esse processo. Quando o juiz for sócio ou membro de direção de administração de pessoa jurídica parte do processo. Portanto, se o juiz integra uma associação, uma entidade, e essa entidade vai a juízo, ele não pode ser o juiz desse processo. Quando ele for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes. Portanto, esse vínculo de ser donatário, ou seja, de ter recebido bens de uma das partes, ou de ser empregador das partes, ou de ser eventualmente um futuro herdeiro da parte, lhe te retira essa imparcialidade. No inciso 7º, em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego decorrente de contrato de prestação de serviço. Portanto, aqueles juízes que são professores de faculdades, eles não podem atuar nos processos em que essa instituição de ensino é parte. No inciso 8º, também não deve ser juiz quando em que figure como parte cliente do escritório de advocacia da sua esposa, né, do seu cônjuge, do seu esposo, ou companheiro, ou parente até o terceiro grau. Portanto, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Então, esse vínculo do juiz com parte que pertence em que figure como parte cliente do escritório. Portanto, a parte do processo
é representada por um escritório de advocacia em que atua o cônjuge, que atua o parente, que atua o companheiro do magistrado. Portanto, esse vínculo ele desfaz esse pressuposto da imparcialidade. E no inciso 9º, quando promover ação contra a parte ou seu advogado. Então, também ele não pode ser juiz quando ele promover ação contra a parte ou advogado da parte em que ele atuou como juiz. Ok?